Olá pessoal, dando continuidade aí ao nosso curso técnico em aquicultura, na nossa componente piscicultura marinha, nós vamos iniciar agora o nosso tópico 2, onde nós vamos observar design e construção de fazendas marinhas. E como eu já falei anteriormente, nós vamos dividir esse tópico em basicamente duas partes: os sistemas em terra, que seriam os viveiros, e os sistemas flutuantes, que seriam gaiolas, net pens, aquapods, todos os sistemas que não vão estar em terra, que vão estar em mar, não apenas no mar, na parte também estuarina, nós vamos chamar de sistemas flutuantes, ok? Então, quando a gente vai começar a pensar sobre o desenho de uma fazenda marinha, nós devemos inicialmente coletar alguns dados, tá? Fazer uma investigação inicial do projeto para verificar a viabilidade desse projeto. Por exemplo, será que existe a viabilidade desse projeto por conta de questões ambientais? Não sei, né? De repente você está querendo construir sua fazenda em cima de uma área de manguezal e ali é uma área de preservação permanente. Então, esses aspectos eles devem ser observados logo de início, no momento que você almeja desenvolver o projeto de sua fazenda, da sua fazenda marinha. Após essa decisão, após a decisão realmente de se iniciar o empreendimento, você tem que fazer algumas investigações futuras que vão determinar qual vai ser o layout mais apropriado dessa sua fazenda e quais serão os métodos construtivos. Diferentes locais vão exigir diferentes métodos construtivos. E diferentes locais também vão fazer com que sua fazenda tenha layouts diferentes. Então, o somatório de todas essas informações vão determinar se você vai ter sucesso ou não no desenvolvimento dessa fazenda marinha. Mas, professor, quando você fala em fazenda marinha, o que seria especificamente? E aí eu pergunto a você, você que é do campo, do interior, o que é uma fazenda para você, dessas fazendas convencionais em terra? Digamos que você trabalha aí você tem, né, no seu interior uma gleba de terra, onde você tem, por exemplo, um plantio de sorgo, e esse sorgo está sendo plantado porque ele vai servir para alimentar quem? Cavalo, vacas, e ali você também já tem quem? Algumas galinhas poedeiras para produção de ovo. Então você já tem a planta para alimentação dos animais, você tem os bovinos, por exemplo, para leite, você já tem galinha para produção de ovo e para o consumo também. Então, pode-se plantar também, por exemplo, macaxeira para o próprio consumo. Então você começa a diversificar as culturas na sua área. A gente tem a mesma coisa, pessoal, só que aonde? No mar, no oceano. Então você imagine aí um local onde eu possa ter o cultivo de peixe, junto nós poderíamos ter aos arredores cultivo de moluscos bivalves, mais ao lado cultivo de algas, macroalgas marinhas, e muitas vezes no fundo o cultivo, por exemplo, de holotúrias, que são os pepinos do mar. Então nós temos aqui uma ilustração bem bacana da Universidade de Miami, onde você observa aqui sistemas de cultivo de gaiolas, em gaiolas, né? Peixes aqui no fundo do oceano, você nem percebe que tem gaiola aqui. Aqui nós temos as cordas de cultivo de molusco, e aqui quando eu falo molusco, tanto podem ser as vieiras, como podem ser a própria ostra, né? A ostra específica aqui para a região mais salgada, e o cultivo aqui das macroalgas, tá? Lembrando que em terra você tem também a questão da presença de um sistema de suporte para as estruturas que estarão no mar. Aqui nós temos um outro exemplo de um outro tipo de fazenda marinha, onde nós temos a região aqui em terra utilizada para manutenção de reprodutores, e larvicultura e produção dos juvenis. Aqui nós temos os tanques, tá? As gaiolas flutuantes, percebam que são gaiolas bem grandes, né? São gaiolas de cultivo de salmão que tem 27 metros de raio por 18 metros de profundidade. Veja o volume dessas gaiolas, tá? Aqui ao lado nós temos as balsas de cultivo de macroalga. Na sequência nós temos as cordas de cultivo aqui dos bivalves, mexilhões e ostras, tá? Existe um sistema de aviação, aviões de pequeno porte, que fazem o sobrevoo atrás dos cardumes de atum, os juvenis de atum que estão na fase exponencial de crescimento. Esses animais muitas vezes são capturados e trazidos
para esses dois tipos de gaiolas de fundo, que nós vamos ver mais à frente, tá certo? Numa prática chamada de tuna ranching, ou seja, você pega o animal juvenil, faz a terminação, né, o termo mais para a gente em português seria mais apropriado, seria terminação e não engorda, e depois quando chegar no tamanho de abate, já bota para o mercado, tá? Então, um terceiro tipo de fazenda marinha que eu trago para vocês, seguindo o mesmo exemplo, é gaiola de cultivo de peixe, os cultivos de mexilhões e as algas aqui ao final. Então é interessante porque o material particulado aqui do peixe, ele vai ser consumido pelo mexilhão. E todos os compostos dissolvidos na água, né, os nutrientes, vão ser aproveitados pelas macroalgas. Professor, isso é muito teórico, isso aí não existe não, é só figurinha. Existe, e a gente tem aqui, ó, nas regiões lá da Noruega, cultivo de salmão, certo? Cultivo de algas marinhas consorciadas, cultivo aqui dos moluscos bivalvos, mais especificamente o mexilhão, tá certo? Então, mas não é só lá que isso acontece não, pessoal. Aqui também nós já temos, no Brasil, um projeto bem pioneiro, lá no Rio de Janeiro, na região de Ilha Grande, onde já se faz o sistema de cultivo consorciado também, onde você tem cultivo do peixe, do beiju-pirá, e o cultivo da vieira. Mais à frente, possivelmente, pode ser que ele também plante o cultivo aí das macroalgas. Então vamos assistir esse vídeo aí e depois a gente faz os nossos comentários, ok? Essa fazenda marinha é um exemplo para o país e para o mundo. O dono é o Kazu, brasileiro de origem japonesa. Aprendeu a maricultura na terra dos antepassados. Se comparado, sei lá, ao Japão, a gente deve estar atrasado em uns 90 anos. Ele quer mudar isso. Aqui cultiva vieiras, primas das ostras e nativas da Ilha Grande. Ela é um produto muito bacana, né, para gastronomia. Nos tanques enormes, cria o beiju-pirá, nome indígena, que quer dizer peixe bom. É um peixe que a gente chama de cosmopolita, que tem quase no mundo inteiro. Agora esse aqui, a gente está chegando no tanque dos reprodutores, que são os maiores peixes aqui da fazenda. Olha só que lindos. Ó, chegando aqui pertinho. Dá vontade de mergulhar, né? É isso que a gente vai fazer agora. O jeitão de nadar lembra os tubarões. No Nordeste, eles tratam ele como cação de escama. Pela cor e pela natação, pensa que é um cação. Um beiju-pirá facilmente chega a 3, 4 quilos em um ano. Aqui na fazenda mistura duas coisas que eu gosto muito, que é peixe marinho e vieira. Aí eu acabei vindo pra cá. A menina da Ilha do Mel, no Paraná, achou o emprego dos sonhos. A gente deve estar contando com uns 8 mil peixes na fazenda e umas 400 mil vieiras. A capacidade e a velocidade de produção chamaram a atenção da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A gente vem recebendo visitas com orientação técnica e eles até aportaram recurso para a gente fazer um projeto de escola de maricultura. Até 2050, segundo estudos, a gente vai ter que praticamente dobrar a produção de alimentos para atender a população mundial, que está crescendo muito rápido. Eles têm tentado fomentar a produção de alimentos no mar, proteínas de boa qualidade. Num espaço de 7 mil metros cúbicos, a fazenda produz 11 toneladas de alimentos por ano. Você está trabalhando com ambiente de 3 dimensões. Né? A gente tem a superfície, que é onde estão os tanques flutuadores. Você tem a coluna d'água e tem o fundo. O fundo é um mundo à parte. As vieiras ficam nessas gaiolas que lembram as lanternas japonesas. Passam 1 ano e meio aqui, até chegarem a 8 centímetros, o tamanho comercial. Poxa, professor, bacana, hein? Deu até vontade de trabalhar lá também, junto com aquela moça lá, né? Pois é, aquilo ali foi parte do documentário aí da Rede Globo, que passou no Globo Repórter, mostrando ali as belezas da Ilha Bela, né? Ilha Bela não, perdão, da Ilha Grande. Mas, enfim, nem sempre, pessoal, o local ideal para você iniciar o seu projeto, ele vai estar disponível. Mas muitas vezes com as técnicas de engenharia que nós já temos hoje em dia e as técnicas de manejo, é possível contornar essa adversidade.
E eu trago alguns exemplos para vocês. Primeiro, o cultivo do camarão marinho em águas oligoalinas, ou seja, águas de baixa salinidade. O camarão que nós cultivamos, o Vanamei, é o camarão marinho, mas ele possui uma excelente osmorregulação. Ele se adapta muito bem a uma faixa imensa de salinidade, podendo ir muitas vezes perto de zero, ou seja, 0,5, chegando até mais de 100 partes por mil. Veja o tamanho do range aí, da faixa de tolerância que ele tem. Então, muitas vezes por questões ambientais, principalmente em relação às áreas de mangue, não se pode utilizar uma determinada área para a construção da fazenda. E aí você pode adentrar um pouco mais ao continente e utilizar águas de baixa salinidade, contanto que você faça os processos de aclimatação, né? Um outro exemplo que eu trago para vocês é o cultivo de animais bentônicos em gaiolas flutuantes. Então, nós já conversamos sobre isso, sobre o cultivo de polvo. O polvo, por exemplo, é um animal bentônico, mas dá para trabalhar com o cultivo dele nas gaiolas? Dá, contanto que você faça a adaptação daquela estrutura da gaiola para que o animal fique ali confortável. Um outro exemplo que eu trago para vocês é a construção de viveiros em regiões extremamente arenosas. Nós vamos ver mais à frente as características aí dos solos das regiões costeiras, que muitas vezes nós temos solos arenosos. E a principal característica desse solo é o quê? É uma alta infiltração. Então, como eu vou construir um viveiro numa região onde nós temos o solo com elevada infiltração, sem que a gente possa completar, encher esse viveiro? Nós temos técnicas de engenharia que podem contornar essa situação. A primeira, mais óbvia, é o quê? Colocar uma lona embaixo. Mas será que é viável economicamente? Não sei, depende do seu projeto. Uma outra opção, exportar material de fora, por exemplo, como uma pissarra, e fazer o forramento do assoalho do viveiro. Se você tiver uma pissarreira próxima à sua fazenda, ou às vezes dentro da fazenda, não seria interessante? Quem sabe? Seu bolso vai ser seu guia. O importante é a gente saber que existem técnicas de engenharia que nos permitem contornar essas situações adversas. Essas técnicas de engenharia, pessoal, utilizadas nas construções dos sistemas e nos sistemas de distribuição de água, elas não podem ser aplicadas ipsilitri da origem que elas tiveram. Então, assim, a aquicultura, por mais que não pareça, na verdade, ela é uma atividade muito recente, frente à agropecuária e frente à agricultura. Então, muitas vezes, nós utilizávamos equipamentos e manejos oriundos dessas ciências. Mas a gente não pode, para o sistema de construção, simplesmente aplicar ipsilitro que se tinha, por exemplo, nos sistemas de irrigação para o nosso sistema de aquicultura. É parecido? É. Eu trago aqui para vocês um exemplo. Muitas vezes na irrigação, os sistemas são dimensionados para você ter bombas de alta pressão, quando na aquicultura nós não precisamos de bombas de alta pressão. Muitas vezes nós vamos precisar de quê? De bombas de elevada vazão. Então eu tenho que fazer as adaptações, tá certo? Dessas outras ciências para que a gente aplique na aquicultura. Durante muito tempo nós não tínhamos fertilizantes específicos para a aquicultura. Nós utilizávamos os fertilizantes fosfatados aonde? Que eram utilizados na agricultura. Hoje nós já temos excelentes fertilizantes direcionados para a nossa área. Continuando com essa questão dos métodos construtivos, pessoal, nós vemos que eles realmente têm que ser adaptados para as especificidades da aquicultura. Quando nós observamos o formato de uma rodovia, como ela é construída, lembra muito o formato de um dique. Então aqui nós temos uma rodovia, né? A grosso modo nós temos os taludes, nós temos o coroamento, nós temos a saia. Olha que coincidência que parece. O nosso dique aqui do viveiro. Só que eu vou fazer o dique, a estrutura do meu viveiro semelhante a uma pista de rodagem de forma alguma, porque o custo dessa pista de rodagem é muito mais alto. Existe todo um cálculo para suportar um volume de peso muito mais elevado, de tráfego e tudo mais. Se eu for fazer o meu viveiro semelhante aqui, o meu custo vai ficar muito elevado. Então eu posso pegar a ideia geral daqui e aplicar aqui, mas não fazer ipsilitro.
Então, atualmente, pessoal, os viveiros de terra ainda são as estruturas mais utilizadas na aquicultura no mundo como um todo. Então é importante que nós tenhamos informações recomendadas para se iniciar a nossa seleção preliminar da área a ser implantada na nossa fazenda marinha. Tá? Que informações são essas? Por exemplo, informações meteorológicas com relação à temperatura média mensal. Por que eu tenho que saber a temperatura média mensal do local? Como é que eu vou cultivar um peixe se ele não está adaptado àquela temperatura? Vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo. Vamos trabalhar com o cultivo de truta. Tá? Truta, se tiver a menos de 15 graus Celsius, ela não desenvolve. Nós temos temperatura aqui para cultivar truta, aqui no Nordeste, mais especificamente no Rio Grande do Norte? Não, então não seria viável. Né? Então nós teremos que trabalhar. Professor, mas truta é um peixe de água doce. Me traga um exemplo de água salgada. O salmão. Por que a gente não faz cultivo do salmão aqui? Porque nós não temos temperatura para isso. Um outro dado importante é a questão de pluviosidade e evaporação. Esses dois dados casados, eles vão influenciar muito nos nossos cálculos de dimensionamento de bomba, que o professor Fábio provavelmente vai comentar com vocês durante a disciplina de construção. Certo? Luminosidade tem uma certa importância, mas dois fatores muito importantes é a questão da velocidade e direção dos ventos. Tá? Então, esses dois fatores vão determinar, vão ter um peso bem elevado no layout do nosso viveiro dentro da fazenda. Muitas pessoas nem atentam para esse detalhe e acabam tendo alguns problemas depois que a fazenda está construída. Tá? É indicado também, muitas vezes, você ter mapa da região na escala de 1 para 25 mil e 1 para 50 mil, sendo necessário, né, recomendado, na verdade, mapa de solo e um mapa geológico, se possível. Eu falo já com vocês quanto aos mapas, porque eu quero falar antes com relação à velocidade e direção dos ventos. Nós temos aqui dois viveiros exemplificativos. Tá? Aqui nós temos a adução, tá? E a drenagem do viveiro A e do viveiro B. Entrada de água, saída de água. Pergunto a vocês, qual desses dois viveiros, em relação ao vento, está melhor alocado no terreno? Pense um pouquinho. Pensou? Pensa mais um pouquinho. Vamos lá. Eu queria muito estar presente aqui com vocês para a gente ver essa discussão. Eu acho que é o A, eu acho que é o B, né? Para ver quais seriam as vossas argumentações. Mas no caso, o que é que nós vamos ver aqui principalmente? A área de influência do vento. Ok? Então, esse viveiro A aqui, a área de influência do vento dele, detalhe, são viveiros de mesmo tamanho. Eles só estão alocados de forma diferente na área. Então, na hora que o vento ele vai incidir no viveiro, a intenção que a nossa intenção, na verdade, a nossa necessidade do vento junto ao viveiro, qual é? É que ele faça duas coisas. Primeiro, oxigene nossa água, só em passar ele vai oxigenando a nossa água. E segundo, que ele faça a movimentação dessa água para que não ocorra estratificação da água. Você que é do interior, muitas vezes, foi lá tomar um banho ali no açude, no barreiro, durante aquele sol quente de meio-dia. Quando você entrou no açude, você percebeu que da cintura para cima a água estava morninha. E da cintura para baixo a água estava o quê? Bem geladinha. O que foi que aconteceu? Uma estratificação da coluna d'água, chamada de termoclina. Então você imagina que isso também pode acontecer dentro do viveiro, caso a água não sofra uma mistura. E naquela região mais embaixo, ou o peixe ou o camarão onde ele vai estar, muitas vezes é a região onde nós vamos ter menor quantidade de oxigênio dissolvido. E aí o animal muitas vezes tem que subir para as áreas mais superficiais para ter acesso ao oxigênio. Sobe e desce, é gasto de energia. Gastou energia, ele deixa de jogar energia para onde? Para o meu crescimento. Então o que acontece? É interessante que nós temos uma água homogênea no nosso viveiro. Então acompanhe o que acontece com esse vento quando ele sopra, incide no nosso viveiro A. O tamanho da minha seta vai identificar a intensidade da força do vento. Então o vento vem aqui, com o passar do tempo, o que acontece? Ele vai perdendo força, até perder força ao chegar no final. Então ele não consegue imprimir uma correnteza, tá certo? No sentido adução, drenagem. Já no viveiro B, como ele tem uma área de influência muito maior,
tá certo? E o percurso que o vento vai percorrer é menor. Inclusive esse percurso tem um nome bonito chamado de FET, é a área de atuação do vento. Esse vento ele vai vir e vai chegar até o final do viveiro. Quando essa corrente de água chega ao final do viveiro, vamos tentar fazer um desenhozinho aqui para vocês entenderem. Agora nós vamos ver o viveiro cortado lateralmente, tá? Imaginar que isso aqui seja o viveiro e aqui a coluna d'água. Então a correnteza ela vem nesse sentido e quando ela acerta aqui o dique do viveiro, ela faz um loop. Não tem para onde ir, ela vai para baixo. Quando ela mergulha, ela vai revolvendo a água. Então a posição do viveiro B é muito mais privilegiada do que a posição do viveiro A. E isso você teria que ter visto quando? Quando você fez a determinação, você estava estudando o layout da sua fazenda, você procurou saber qual era a direção predominante do vento e a intensidade do vento naquela sua propriedade. Tá certo? Pessoal, são nos pequenos detalhes que a gente consegue fazer a diferença de produção. A gente falava de mapa. É interessante que a gente tenha um mapa de 1 para 25 mil ou 1 para 50 mil. Né? Eu não sei se vocês lembram exatamente o que é que significa. Então, quando eu falo uma escala 1, por exemplo, para 50 mil, eu estou dizendo que para cada 1 centímetro do meu mapa, ele representa 50 mil centímetros, ou seja, 500 metros na realidade. Tá? Então, e isso aqui a gente chama de denominador. Então a gente tem uma máxima que diz o seguinte: quanto maior o denominador, menor a escala. Quanto menor a escala, menos detalhes eu tenho. Então, um mapa de 1 para 50 mil, ele já lhe dá um nível de detalhamento. Um mapa de 1 para 25 mil, ele já te dá um detalhamento bem maior. Então, você de posse de um solo geológico da região que você quer usar para fazer sua fazenda marinha, já vai te ajudar muito a entender o que é a geologia ali daquele teu terreno, para saber se você vai ter problema ou não quando você começar, por exemplo, a escavar o solo e acertar uma região, por exemplo, cristalina de rochas, onde você pode ter inclusive fraturas no cristalino, e você pode se deparar num local onde você vai, mesmo tendo um solo com a quantidade de argila recomendada e tudo mais, esse solo ele vai perder, aquele seu viveiro vai perder muita água, porque existe uma fenda no cristalino ali embaixo. É obrigatório isso acontecer? Não, mas eu já vi acontecer isso em uma fazenda e o rapaz teve que simplesmente abandonar um dos seus viveiros porque ele não conseguia manter o viveiro cheio, tá bom? Então, essas informações preliminares, pessoal, são muito importantes para você começar a pensar como vai ser o layout da sua fazenda marinha, tá bom? Na próxima aula, nós vamos continuar com o nosso tópico 2 e vamos tratar sobre solos na região costeira e suas características relacionadas aí às fazendas marinhas, ok? Então, mais uma vez, aguarda mais um pouquinho aí que já já tem mais aula aí para vocês. Até mais!